Essa aula é sobre equações lineares de primeira ordem. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos mostrar como colocar a equação linear de primeira ordem na forma padrão. Essa forma padrão ela é essencial para poder encontrar a solução geral da equação. Depois nós vamos mostrar como encontrar a solução geral da equação linear de primeira ordem. Depois nós vamos dar 3 exemplos, sendo 2 deles de problemas de valor inicial. Então, as equações diferenciais lineares de primeira ordem são equações que podem ser escritas na forma A de t vezes dy dt mais b de t vezes y igual a c de t. Aqui a incógnita é a função y e a variável independente é t, né? Então, para resolver esses coeficientes A de t, b de t e c de t, podem depender de t ou podem ser constantes. Para resolver, a gente tem que transformar a equação na forma padrão, que é a equação em que o coeficiente de dy dt é igual a 1. Para isso, a gente divide a equação por A de t, obtendo então a equação dy dt mais b de t sobre A de t vezes y igual a c de t sobre A de t. Agora a gente vai mudar, né, a notação, nós vamos chamar b de t sobre A de t de p de t e c de t sobre A de t de q de t. E a equação, então, vai ficar na forma dy dt mais p de t vezes y igual a q de t. Essa é a forma que essa notação, chamar o coeficiente de y de p de t e o termo independente de q de t, é uma notação bastante empregada. Provavelmente, qualquer livro de equações diferenciais você vai ter as equações lineares de primeira ordem na forma padrão escritas dessa forma. Bom, depois que a equação está na forma padrão, aí a gente vai para o passo seguinte, para encontrar a sua solução geral. E o próximo passo é multiplicar a equação por essa função μ de t, que é igual à exponencial de uma primitiva de p de t. Essa integral aqui é uma integral indefinida, né? Significa uma primitiva de p de t. Não precisa ser uma primitiva qualquer, basta uma primitiva, né? Para poder você encontrar uma função μ de t. O que a gente quer encontrar são todas as funções que satisfazem a equação diferencial, né? Aqui, μ de t é uma função auxiliar. Então, a gente não precisa encontrar todas as funções μ de t, basta uma delas. Bom, se você multiplicar a equação por μ de t, a equação vai ficar na forma μ de t dy dt mais μ de t vezes p de t vezes y igual a μ de t q de t. Bom, isso vale para qualquer função que você multiplicar, né? O que tem o μ de t de especial? É que a derivada de μ dt, ela é assim, né? A gente calcular a derivada de μ de t, né? Você vai usar a regra da cadeia, vai ser, né, a derivada de uma função que é exponencial de uma outra, vai ser a exponencial da outra função vezes a derivada da outra função. Só que essa aqui é uma primitiva de p de t. Então, a derivada da primitiva é a própria função. Então, fica assim, né? Bom, mas é elevado à integral de p de t dt é μ de t. Então, significa que dμ dt é μ de t vezes p de t, né? Ou μ de t, p de t igual a dμ dt. Ou seja, esse termo está aqui, é dμ dt. Então, a equação 2 pode ser reescrita nessa forma. μ de t, dy dt mais dμ dt vezes y igual a μ de t vezes q de t. Se você lembrar da derivada do produto, você vai ver a derivada de μ de t vezes y é μ de t vezes dy dt mais dμ dt vezes y, né?
Ou seja, o lado esquerdo da equação é a derivada do produto. Então, a equação 3 pode ser reescrita como derivada de μ de t vezes y igual a μ de t Q de t. Agora, integrando-se ambos os membros dessa equação, a gente vai obter μ de t vezes y igual a integral de μ de t Q de t mais uma constante, né? Isolando y de t, você obtém então a solução geral da equação diferencial, que vai ter a forma 1 sobre μ de t vezes, né, essa soma, que é uma primitiva de μ de t Q de t mais uma constante. Então, aqui nesse ponto, você não pode deixar de colocar a constante e não pode lembrar e não pode esquecer de que a constante c tem que dividir por μ de t também, né? Então, aí a gente obteve uma fórmula para a solução geral da equação linear de primeira ordem. Essa fórmula, a ideia aqui não é encontrar uma fórmula para ser usada, né? A ideia aqui é mostrar o algoritmo que é usado para resolver a equação linear de primeira ordem. Você pode perguntar, e se eu quiser usar a fórmula? Se você quiser usar a fórmula, você pode, né? Mas eu não indico, porque essa fórmula vale para qualquer μ de t. Então, se você calcular um μ de t errado, então a solução vai ficar errada, né? Então, o que eu indico é você seguir esse algoritmo que está aqui, calcular o μ de t, e aí nesse ponto aqui você vai saber se, depois que você multiplicar o μ de t, se o μ de t estiver correto, o lado esquerdo da equação vai ser a derivada do produto. Aí você pode verificar isso, e se for verdade, então você continua. Considere como exemplo essa equação diferencial, t vezes dy dt mais 4 vezes y igual a 5 vezes t. Então, primeiro verifique que essa realmente é uma equação linear de primeira ordem, né? Eu tenho dy dt está multiplicando uma função de t, que é t, y está multiplicando uma constante, e o segundo membro só tem uma função de t, que é 5t. Então, essa é a equação linear de primeira ordem. Então, a primeira coisa a fazer é colocar essa equação na forma padrão. Para isso, a gente tem que dividir a equação por t, obtendo então a equação dy dt mais 4 sobre t vezes y igual a 5. Agora ela está na forma dy dt mais p de t vezes y igual a q de t. Então a gente tem que calcular o fator integrante. O fator integrante é μ de t igual a e elevado à integral de p de t dt. P de t é 4 sobre t, né? Então, essa integral que a gente tem que calcular. Então, a integral de 4 sobre t dt é 4 logaritmo do módulo de t, né? E aí, a sua vida fica mais fácil se você fizer uma simplificação. Vocês vão ver por quê, né? Então, nós vamos fazer a simplificação aqui. Primeiro, usando o fato de que 4 logaritmo do módulo de t é logaritmo de módulo de t à quarta, que é igual a logaritmo de t à quarta. Essa é uma propriedade que diz que se a logaritmo de b é logaritmo de b elevado a a, né? E agora, usando o fato de que a exponencial e o logaritmo, uma função é inversa da outra, isso vai dar t elevado à quarta. Bom, então multiplicando a equação 9 por t à quarta, a gente vai obter t à quarta dy dt, aqui simplificando vai ficar 4t ao cubo vezes y igual a 5t à quarta. Então, nesse momento, a gente pode verificar se o fator integrante que nós calculamos foi calculado de maneira correta ou não, né? Então, se tiver calculado de forma correta, o lado esquerdo da equação tem que ser a derivada de um produto. Como é a derivada de um produto? Deriva uma, não deriva a outra, a primeira vezes derivada da segunda. Então, que é exatamente essa expressão que está aqui, ó. T à quarta vezes dy dt tem que aparecer depois a derivada de t à quarta vezes y. A derivada de t à quarta é 4t3. Então, a gente pode ver que realmente o lado esquerdo é a derivada de um produto.
Então essa é a razão, né, principal para simplificar, né, o cálculo de MIDT. Se a gente tivesse deixado o MIDT dessa maneira que estava aqui, ó, ia ser mais difícil de verificar se o lado esquerdo era a derivada do produto. Então assim foi fácil de verificar. A gente viu que realmente o lado esquerdo é a derivada do produto. Então essa equação pode ser escrita dessa forma: ddt de t à quarta vezes y igual a 5t à quarta. Agora é só integrar a equação, obtendo então que t à quarta vezes y de t é igual à integral de 5t à quarta, que é t à quinta, mais uma constante. Importante colocar a constante porque a gente quer encontrar todas as soluções da equação diferencial. A gente quer encontrar a solução geral da equação diferencial. E a gente só vai conseguir isso se a gente colocar, né, essa constante aqui. Ou seja, se a gente calcular todas as primitivas de 5t à quarta, né? Então agora a gente está a um passo de achar a solução geral da equação. O que a gente precisa somente é dividir isso aqui por t à quarta. E aí a gente vai obter que a solução geral da equação diferencial dada, que não é essa aqui, essa daqui, já é essa aqui sim. Então a solução geral dessa equação é y de t igual a t mais c sobre t à quarta, né? Essa é a solução geral da equação diferencial. Nós vamos a seguir esboçar algumas dessas soluções, né, num gráfico. Então, a solução geral da equação diferencial é y de t igual a t mais c sobre t à quarta. C é uma constante arbitrária. Então, variando c, eu obtenho todas as soluções da equação diferencial, né? Então, eu vou tentar esboçar algumas dessas soluções. Então, primeiro, para c igual a zero, a solução é simplesmente y de t igual a t, que é uma reta, né? Se o c for diferente de zero, então a gente vai usar os nossos conhecimentos de cálculo 1 para esboçar o gráfico de y de t. Primeiro a gente observa que o domínio de y de t é o conjunto t diferente de zero, que é a união de dois intervalos, o intervalo que vai de menos infinito até zero, com o intervalo que vai de zero até mais infinito, né? Lembrando que solução da equação diferencial ela é definida no intervalo. Então significa que para cada valor de c eu tenho duas soluções, uma solução que vai de menos infinito até zero e outra solução que vai de zero até mais infinito. Bom, a gente observa aqui que quando t cresce, né? Quando t tende a mais infinito, y de t mais e menos infinito, y de t tende a mais e menos infinito também, né? Essa parte vai tender a zero e aqui o t vai tender a mais infinito ou menos infinito, né? Dependendo, né, se você está fazendo a tendência a mais ou menos infinito. Bom, mas antes de chegar em mais infinito e menos infinito, as soluções elas se aproximam de t. Então, para t muito grande, y de t se aproxima de t. Quando c é positivo, se aproxima de t por valores maiores que t. E quando c é negativo, se aproxima de t por valores menores que t. Bom, além disso, eu preciso saber o comportamento das soluções quando t se aproxima de zero, já que t igual a zero, né, não está definido, né, y de t não está definido. Então a gente precisa saber o comportamento das soluções quando t se aproxima de zero. Então a gente observa que se o c for positivo, né, quando t se aproxima de zero, essa parte vai para zero, e quando c é positivo, a y de t vai tender a mais infinito. E quando c é negativo, y de t vai tender a menos infinito quando t tende a zero, né? Já que essa parte vai tender a zero e essa parte vai tender a mais ou menos infinito dependendo do sinal de c, né? Se o c for positivo, vai tender a mais infinito. Se o c for negativo, vai tender a menos infinito. Então a gente já sabe o comportamento das soluções próximo de t igual a zero e, né, quando t é muito grande positivamente e negativamente. Para saber o comportamento das soluções, né, nessa fase intermediária, entre menos infinito até zero e entre zero e mais infinito,
a gente precisa saber o que acontece com a sua derivada. Então, para ser diferente de zero, a derivada de y é 1 menos 4c sobre t à quinta, né? E aí a gente vai ver se essas soluções têm pontos críticos ou não. Para isso a gente vai descobrir se dy dt igual a zero tem solução. Dy dt igual a zero se somente se t à quinta é igual a 4c. Ou seja, se o c for diferente de zero, as soluções têm somente um ponto crítico, que é t igual a raiz cúbica de 4c. Então, significa que você tem um ponto crítico. Se o c for positivo, o ponto crítico é positivo. E se c for negativo, o ponto crítico é negativo. E não tem outro ponto crítico. Então, significa que as soluções elas têm que ser dessa forma que está aqui. Ó. Essa daqui é a solução para c igual a zero. E as outras soluções, né? O que acontece? Se o c for positivo, então tem um ponto crítico que é positivo. Então, é esse que está aqui, está sendo mostrado aqui, ele tem que ser um ponto de mínimo, já que quando t tende a mais infinito, né, quando t cresce muito, as soluções se aproximam de t, né, e quando t tende a zero, elas tendem a mais infinito. Né? Então, isso acontece com c positivo. Então, a única possibilidade é que esse ponto crítico aqui seja um ponto de mínimo. Quando c é negativo, então é o contrário, né? O ponto crítico é negativo, então a única possibilidade é que esse ponto seja de máximo, né? Porque as soluções elas se aproximam quando t cresce negativamente, né? Ou decresce tendendo a menos infinito, elas vão se aproximando cada vez mais de t. Né? Então tem esse comportamento que está aqui. E além disso, quando t tende a zero, quando IC é negativo, elas tendem a menos infinito. Então você tem o comportamento aqui, o comportamento aqui tem somente um ponto crítico. Então a única possibilidade é que esse ponto crítico seja um ponto de mínimo. Então a única possibilidade é que os gráficos das soluções sejam dessa forma que estão aqui. Então aqui estão os gráficos calculados, né, desenhados usando o computador, né, para alguns valores de C. Cada cor corresponde a um valor de C diferente. Vocês podem observar que para o mesmo valor de C você tem uma parte aqui, isso é uma solução, por exemplo, esse azul clarinho aqui, ó, eu tenho um valor de C, esse é um valor de C, aqui é o mesmo valor de C. Mas aqui eu tenho duas soluções diferentes, uma para t maior que zero e outra solução para t menor que zero. Como exemplo, vamos considerar esse problema de valor inicial em que a equação diferencial é a mesma do exemplo anterior. Então, o que a gente vai fazer para achar a solução desse problema de valor inicial? A gente vai substituir t igual a 1 e y igual a 3 na solução geral que encontramos. Então, substituindo t igual a 1 e y igual a 3 nessa equação, a gente vai ficar com 3 igual a 1 mais c sobre 1 elevado à quarta, que é 1. Daqui, fazendo, né, explicitando c, você vai obter c igual a 2. Então, a solução do problema de valor inicial vai ser obtida substituindo c igual a 2 na solução geral, obtendo então a função y de t igual a t mais 2 sobre t à quarta. E qual é o intervalo de validade dessa solução? Não é t diferente de zero, porque t diferente de zero não é um intervalo. T diferente de zero é a união de dois intervalos, um que vai de menos infinito até zero e outro que vai de zero até mais infinito. Então, a solução, o intervalo de validade dessa solução
ou vai ser um intervalo de menos infinito até zero, ou vai ser um intervalo que vai de zero até mais infinito. Então, a decisão vai depender do ponto inicial, né? Qual dos dois intervalos contém o ponto t0 igual a 1? É o intervalo que vai de zero até mais infinito. Então, isso acontece porque o ponto inicial está à direita, né, no plano cartesiano. Então, a gente pode ver, vendo o gráfico, né, da solução, aqui está o ponto inicial, né, t0 igual a 1, y0 igual a 3, aqui está o ponto inicial, e a solução, aqui está esboçada a solução do problema de valor inicial, que é uma daquelas soluções que a gente mostrou anteriormente, né, já que a gente esboçou algumas soluções dessa equação diferencial. Então, para esse mesmo valor de C que nós encontramos, tem um outro ramo, né, tem uma outra parte que está para o t menor que zero, mas que não faz parte da solução desse problema de valor inicial. Como exemplo, agora nós vamos considerar esse problema de valor inicial em que a equação é a mesma, mas o ponto inicial é y de menos 1 igual a 1. Então, novamente, o que é que a gente vai fazer? Substituir t igual a menos 1, né, e y igual a 1 na solução geral. Né? A solução geral é essa que está aqui, t mais c sobre t à quarta. Obtendo, então, y igual a 1, está aqui, t igual a menos 1, então está aqui menos 1, e menos 1 elevado à quarta é 1. Então, fazendo as contas, você obtém que o C, de novo, é igual a 2. Então, é o mesmo valor de C obtido no exemplo anterior, né? Então, a solução, a expressão que dá a solução é a mesma. T mais 2 sobre T à quarta, obtida substituindo C igual a 2 na solução geral. Mas o intervalo de validade é diferente. O intervalo de validade agora é menos infinito até zero. Por quê? Porque o ponto inicial é t0 igual a menos 1, né, que está nesse intervalo e não no outro. Então, isso é importante, né, que a gente vê que são duas soluções. Nós vimos dois problemas de valor inicial em que cada um deles, a solução, a expressão que dá a solução é a mesma, mas são soluções diferentes, porque são definidas em intervalos diferentes.